Boa noite a todos, que nosso amado Senhor Jesus Cristo nos abençoe e graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Nosso Pai que estás no céu, damos graças a Ti por William Soto Santiago, pelo anjo mensageiro de Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo enviou. Ele disse: eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Graças a Deus por William Soto Santiago. E muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter nos enviado o seu anjo, o seu mensageiro, em seu lugar, para fazer a obra da segunda vinda do Senhor. Por isso nós estamos muitíssimo agradecidos ao Senhor. E nesta noite, Pai eterno, rogamos a sua bênção para todos nós. Que o anjo do Senhor esteja conosco, nos dirigindo, nos abençoando, nos guiando à fonte da água da vida, e que todos nós estejamos aqui hoje, bem acordados, bem despertados e em pé na presença do Filho do Homem. Que Deus abençoe esta atividade. Se houver alguém enfermo, o Senhor é o médico e o Senhor está aqui para curar qualquer pessoa que esteja enferma. E o Senhor Deus tem o poder para curar e salvar aquele que ainda não é salvo. Senhor Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos, entregamos esta atividade nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor Jesus Cristo perdoe toda a nossa falha, erro e pecado que cometemos, e que todos nós estejamos preparados para louvarmos o Seu nome e em seguida ouvirmos a Sua palavra. Abençoe este culto, abençoe todos os que estão nos assistindo através da internet, satélite, que o Senhor Deus possa nos abençoar também, os que estão nos ouvindo através da rádio web, a palavra de Deus 24 horas, e também no YouTube, a voz da pedra angular, Franca. Que Deus abençoe a todos os que estão nos ouvindo, e que Deus esteja conosco, nos dirigindo em todos os sentidos, que tudo que fizermos aqui, Senhor, que seja feito segundo Sua vontade, porque disse a Tua palavra que tudo que fizermos ou falarmos, quer seja em palavras ou em obras, sejam feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que todos nós pedimos a Ti, ó Pai, em nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar todos, que Deus nos abençoe grandemente nesta noite, que todos nós estejamos aqui bem preparados para louvarmos o nome do Senhor e ouvirmos a Sua gloriosa palavra. Amém? Passaram bem todos vocês? Que bom, então tá bom, que Deus nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê a paz. Eu creio que o anjo do Senhor está aqui para nos dirigir em todos os sentidos, porque Ele é o dono da verdade, Ele é o que sabe o caminho, Ele é que tem as duas consciências. Nós simplesmente seguimos alguém que conhece o caminho. Amém? E graças a Deus mesmo por isso, porque o que adianta seguir alguém que não sabe o caminho? Vamos errar, não é? Mas disse Paulo: bem sei eu em quem tenho crido. Disse Paulo: bem sei eu em quem tenho crido. Sei que estou pisando em terra firme, não em terra movediça. Eu sei em quem eu tenho crido, disse o apóstolo São Paulo. E vocês todos sabem também, porque nós estamos vendo uma verdade aberta, revelada. O que precisamos hoje é ter muita atenção naquilo que nós estamos ouvindo. Deixar de ser criança, deixar de brincar infantilmente e tomarmos a posição de adultos para entendermos bem, porque depois não vai se clamar, não é? Não vai se clamar. Eu estava ouvindo hoje a mensagem, algumas mensagens, e numa delas, na sequência da de hoje,
ele disse que naquele tempo, o domingo ele disse isso aqui também, o irmão William, que os que desobedeceram Moisés, a terra se abriu. Lembra dessa passagem? A terra se abriu e engoliu-os todos vivos. Na medida que eles iam caminhando e na desobediência, os juízos iam caindo sobre eles. Vejam, o irmão William disse que naquele tempo houveram 3 personagens maléficos, líderes, grandes homens, e que Datã, Abirão e Coré, tá certo? Datã, Abirão e Coré, os 3 líderes que, em vez de estar ao lado de Moisés, estavam contra Moisés, sempre prejudicando Moisés, tentando chamar a atenção das pessoas para si próprio. E essas pessoas, as pessoas lá no deserto, que seguiam esses 3 líderes, todas foram prejudicadas. Morreram de um modo ou de outro, perderam o direito de entrar à terra prometida. Ele disse, e hoje não é diferente. Todos os que levantam contra a programação divina, a palavra de Deus, irá acontecer a mesma coisa do que aconteceu com aqueles 3 malfeitores lá naquele tempo. E assim foi em todos os tempos. Assim foi também no tempo de Elias. Domingo ele disse aqui, que aqueles que levantaram contra Elias, fogo descia do céu e consumia eles. Não é diferente hoje. Então nós temos que prestar bastante atenção na mensagem que nós estamos ouvindo, deixar de ser crianças e prestar atenção, não deixar entrar aqui e sair aqui não. Entra aqui e desce aqui, no coração, na alma, entendeu? Para que possa ficar bem registrado aqui e dar a você raízes suficiente para te sustentar. Porque se a palavra não vem na alma, você é uma árvore sem raízes que qualquer vento derruba. Criam raízes, que essas árvores que eu estou vendo aqui hoje, criam raízes para se manterem em pé, mesmo com toda a ventania que há, com todos os problemas que existem, mas nós nos mantenhamos em pé, porque estamos em pé diante do Filho do Homem, até o dia da transformação do nosso corpo. Amém? Amém? Ô pastor, espera aí, não é hora de pregar a mensagem não, agora é hora de cantar. Então vamos cantar conosco o irmão Andrezinho. Amém. Muito boa noite, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Assim seja. Amém. O irmão William já nos disse que a pregação é mais importante que os cantos. É a palavra, né? Sem dúvida. Vamos cantar o cântico número 200 da harpa cristã. Número 200 da harpa cristã. Bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos todo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus
teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Graças a Deus. Vamos cantar. Cântico. Colocamos a letra, o número errado aqui. É o Salmo número 90, se eu não me engano, meus irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deixa eu ver se eu acho aqui. 164, pastor, obrigado. 165. Apostila 165 e o Salmo 91 na Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo receba esses cânticos em sua glória. Deus abençoe a todos, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sumamente agradecidos a Deus por estarmos aqui, reunidos nesta noite, neste lugar, na certeza de que o Senhor está conosco. Ele está aqui conosco para nos abençoar, não é? Para curar as enfermidades, os que estiverem enfermos,
dá salvação aos que não têm salvação ainda, não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Nós sabemos que Ele é capaz, muito mais do que nós imaginamos, de fazer essas coisas. Salvar e curar são os ofícios de Jesus Cristo. Graças a Deus. Por isso é que Ele permitiu que o homem caísse. Sabia disto? Por isso é que Ele permitiu que o homem caísse lá no Jardim do Éden, que pecasse, que se distanciasse de Deus, para mostrar as qualidades de Deus. Vejam, Deus tem qualidade de Salvador. Mas se não tivesse ninguém para se salvar, Ele não era Salvador. Ele pode curar, e se não tivesse ninguém doente? Estão vendo? Foi por isso que Deus permitiu que o homem caísse, para que Deus mostrasse o seu poder para com o homem. E outro detalhe, se o homem não caísse e fosse para a eternidade, estaria possível ele fazer como Lúcifer fez. Eu não precisei do Senhor, eu nunca pequei, nunca errei, nunca... Estão vendo? Quer dizer, ele queria ser uma autoridade no céu. Mas nós descemos ao nível mais baixo de toda a criação, o ser humano. Tem um nível de vida mais baixo do que toda a criação. Veja bem que o irmão Brana fala que a moral de um animal é maior do que a moral das mulheres hoje. Bem entendido, hein? Das mulheres mundanas, não sua. Eu creio que a sua moral supera qualquer coisa. Mas ele disse que a moral da mulher hoje foi lá embaixo. Que a moral do animal, da fêmea animal, é mais elevada do que a moral de uma mulher. Não está isso escrito na palavra de Deus, a mensagem? Sim, é claro. Claro que sim. Então então vocês vejam bem que o ser humano é uma das criações bem baixa. Mas ele elevou a criação com a sua morte na cruz do Calvário. Com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, o ser humano tornou-se a criação mais importante de todas as criações. Amém? Hoje nós temos uma mensagem que tem por título o trono e o reino do filho de Davi. O trono e o reino do filho de Davi. Ele disse: sejamos reverentes e estejamos preparados, porque as bênçãos para cada um de vocês estão garantidas. Amém? Vejam bem, você sabia que a bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo veio da igreja hebraica, do povo hebreu, da igreja do antigo pacto? Porque Jesus Cristo era um judeu. Claro que sim, Jesus Cristo era judeu. Ele nasceu sob a dispensação da lei. E ele viveu na dispensação da lei, porque a graça somente começou no dia de Pentecostes para cá, ou mesmo quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas até ali era lei. Era a lei que governava. Depois do dia de Pentecostes para cá, deu-se início à dispensação da graça por nosso Senhor Jesus Cristo, e essa dispensação já está no finalzinho. Já está no finalzinho a dispensação da graça. Um dia a porta da dispensação da graça será fechada. E então, obviamente, a dispensação do reino dominará o mundo. Vocês ouviram o William dizer aqui domingo, o Benji nos passou aqui uma informação, que o William disse para ele que a mudança do governo, a mudança do reino, vai ser a coisa mais simples. Como pode ser tão simples assim a mudança de um reino? Sim, ele disse que vai, então vai. Nós achamos difícil, quase que impossível, mas ele disse que vai ser a coisa mais simples. Então nós temos que ter muito cuidado e muito respeito pelo que está acontecendo ultimamente, e ficarmos atentos ao programa de Deus, atentos à palavra,
Não fuja da palavra, não desobedeça a palavra, mantenha-se em pé na palavra, porque a palavra é algo que nos dá sustentabilidade. A palavra nos dá fé para termos substância suficiente para nos manter em pé. A palavra é tudo que nós precisamos, não é verdade? Tudo que você precisa está na palavra. A bênção vem para nós através da palavra. Quando a palavra é falada, vem a bênção acompanhando esta palavra para todos nós, não é verdade? Vejamos bem quando aconteceu a encarnação do verbo do Antigo Testamento, quando a palavra, o verbo do Antigo Testamento se encarnou, trouxe luz, trouxe bênção para o povo hebreu. Ali começou a igreja, nós, por exemplo, gentios, onde foi que nós vimos o Messias? Nós não vimos o Messias na igreja gentílica primeiramente, não. Nós vimos o Messias na igreja hebraica. Veja, entre os judeus. Como os judeus rejeitaram, o Messias veio para nós. Tá certo? Agora é vice-versa. Agora os judeus, eles não vão ver o Messias lá primeiramente. Primeiramente eles vão ver o Messias aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí sim depois, vocês lembram que o irmão William disse isso aqui domingo? Que fazes aqui, Elias? Está falando hoje sobre o quinto Elias. Que fazes aqui, neste monte, neste lugar, aqui entre os gentios, os idólatras? Quando eles verem este Messias feito carne, porque a palavra do Novo Testamento se fará carne, Apocalipse capítulo 19, aí então eles irão ver o Messias aqui no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, e irão receber o Messias, irão aceitar o Messias. Mas tudo isso vai acontecer, eu creio, que na abertura da terceira etapa. Todos nós devemos de ter muito cuidado com o que está acontecendo e estarmos bem atentos ao programa de Deus, à palavra de Deus, porque a fé para a nossa transformação vem através da palavra de Deus. Bem, já são 8 horas, né? Quase 8 horas. Vamos então ficar em pé para ouvirmos a mensagem que o anjo do Senhor tem para nos trazer. O trono e o reino do filho de Davi. Temos que ter cuidado com o que está acontecendo neste tempo final. Para esta ocasião vamos ler em 1 Crônicas, Primeira de Crônicas, no capítulo 28 e 29 depois. Capítulo 28, primeiramente, disse o rei Davi, o Deus de Israel, versículo 2. O Senhor Deus de Israel, é versículo 4. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos o Senhor Deus me deu. Deus escolheu Salomão para que se assente no trono do reino do Senhor sobre Israel. E também no capítulo 29. Versículo 22 em diante disse. 1 Crônicas, capítulo 29. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com muita alegria.
E pela segunda vez fizeram rei Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. O trono e o reino do filho de Davi. Isto é o que nós lemos aqui nesta passagem, que Salomão, filho de Davi, herdou o trono e o reino de Davi, o qual é assinalado com o trono de Deus e o reino como o reino de Deus aqui na terra. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O herdeiro do trono de Davi e do reino de Davi, que é o trono de Deus na terra e o reino de Deus na terra, naquele tempo foi o rei Salomão. Agora, para o tempo final, o reino de Deus na terra será restaurado. Todas as tribos serão unificadas. As tribos perdidas, conhecidas como as tribos perdidas, mas para Deus nada se perde, estas tribos serão recolhidas neste tempo final. As 10 tribos perdidas. E se edificará, e então o reino de Davi se edificará. Os dois cetros dos príncipes, do príncipe do reino do norte e o príncipe do reino do sul, da tribo de Judá, e o cetro da tribo de Efraim. Esses duas tribos serão juntadas na mão de um profeta, o Filho do Homem, no tempo final. E isto será diante de Deus, na mão de Deus, através de uma manifestação do Filho do Homem, porque na qualidade de Filho do Homem é a manifestação de Deus em um profeta no tempo final, antes de se sentar no trono de Davi. E quando se sentar no trono de Davi, será como filho de Davi para o reino milenial. Dar-se início, tendo a capital em Jerusalém e o Distrito Federal em todo o território de Israel. Como Distrito Federal é um reino judeu prometido a Davi e através de todos os profetas prometido ao povo hebreu. Este reino cobrirá toda a terra. Este reino governará sobre muitos povos. Este reino será administrado desde Jerusalém, sendo Jerusalém a capital do reino do Filho de Davi.
sendo reino divino, um reino divino, el reino de Dios, o reino de Deus terrenal, trae la paz, o reino terrenal de Deus. Aí haverá paz em Israel e paz em todas as nações, porque a paz sairá de Jerusalém como um rio que jorra para todas as nações. Tudo isso está muito perto. de ser materializado, Tudo isso está muito perto de se materializar, de ser cristalizado neste tempo final. eso es las promesas de Dios para el Isto é promessa de Deus para o povo hebreu y para toda la e humanidad, para toda a humanidade em relação el reino de Dios ao reino de Deus, que será establecido. que será estabelecido nesta terra. Ese es el reino que Este vendrá é o de reino Dios para que reinar sobre Israel y sobre todo. Verá o reino de Deus para reinar sobre Israel e todas as nações. E então, obviamente, haverá paz. Por consiguiente, E, logicamente, então, felicidad haverá felicidade para el alma, para a alma, el espíritu, para o espírito e para a mente dos seres humanos que viverão neste reino. ya estamos muy cerca Já estamos muito perto de la cristalización da cristalização todas esas de profecías. todas essas profecias, ou materialização de todas essas profecias. Portanto, devemos todos estarmos preparados, Está porque por amanecer, está para amanhecer, está por rayar el alba, está como já la para raiar a alva, Jacob, como disse o anjo a Jacó. suéltame, Quando o anjo disse: solta-me, deixa-me ir, porque a alva está raiando. tengo que irme. Eu tenho que ir-me, Todo eso disse o anjo a Jacó. Tudo isso é um tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final, en el encuentro no encontro de Israel de Israel con el ángel. com o anjo, como foi lá Jacó e o anjo, hoje Israel e o anjo. Ese encuentro, Portanto, este encontro é muito importante para Israel. la manifestación Na, de Dios na manifestação de Deus para este tempo final. como el ángel Como o anjo que viene para bendecir a Israel, que vem para abençoar Israel. que recibió Jacob Sem a bênção que Jacó recebeu quando ele lutou com o anjo e não o soltou enquanto ele não recebeu a bênção que o anjo falou, todo estaba perdido. se ele não recebesse essa bênção do anjo, tudo estaria perdido para Jacó, porque ele lutou pela bênção divina e adquiriu essa bênção. Amém? Esa fue Esta foi la última ocasión a última vez en que Jacob em que Jacó luchó lutou por esa bendición. por esta bênção. Ya las cosas Depois as coisas já más foram fáciles mais fáceis para Jacó. en esa bendición de la Nesta bênção da primogenitura está el reino de Dios, o reino de Deus para Israel, como heredero del reino como de Dios, herdeiro do reino de Deus y por consiguiente e, logicamente, de todas las bendiciones herdeiro de todas as bênçãos que fueron habladas que foram faladas patriarcas aos patriarcas, por Jacob que foram faladas aos patriarcas por Jacó e depois através do profeta Moisés. Por lo tanto, Então, estamos conscientes de que estamos vivendo um tempo muito importante. Estamos conscientes disto. Amém? Onde haverá una transición del reino de Dios uma mudança do reino de Deus con el reino de los gentiles, com o reino dos gentios. porque el reino de los gentiles Porque o reino dos gentios vai ser eliminado iba a ser establecido e el reino será de Dios estabelecido o reino de Deus aqui na terra.
para lo cual E para isto, hay grandes promesas há grandes promessas divinas para el establecimiento para o del reino estabelecimento do reino de Deus na de Dios, terra. cual será la restauración del reino E de este estabelecimento é a restauração do reino de Davi e do trono de Davi. David. Por eso el Espíritu de Por Dios isso o dice, Espírito de Deus disse: al que venciere, ao que vencer, eu farei com que sente-se comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, 21. verso 21. Como hijo de David, Como filho de Davi, se sentará en el trono de David. como filho de Davi, o vencedor sentará no trono de Davi como filho de Davi. Ahí está. E a vitória está garantida. Amém. Graças a Deus. En el reino milenial No reino milenial estará estará como hijo de David como filho de Davi la manifestación a manifestação divina en favor de divina a favor de Israel. y el gobierno E o governo, o reino ou o reino de Dios en la tierra, de Deus na terra, en y desde Israel, sendo governado desde Israel la humanidad. sobre toda a humanidade. De ahí para toda Há aí humanidad. uma grande bênção para toda a humanidade. E esta bênção está ligada aos judeus, Porque de Israel viene la porque é de Israel que virá a bênção los gentiles. para os gentios. Por tanto, Portanto, estemos preparados, estejamos preparados, seamos reverentes, que sejamos reverentes, también la bendición cuidadosos, porque há bênção, de ustedes há bênção para cada um de vocês. E esta bênção está garantida. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. veremos la manifestación del Hijo del Hombre Veremos a manifestação do Filho do Homem. y luego en el reino milenial E já no reino milenial, veremos al Hijo de David o Filho de Davi sentado en el trono sentado de David. no trono de Davi. Que las bendiciones de la Que as bênçãos do anjo do pacto sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. dejo con ustedes Eu deixo com vocês o Dr. Miguel Bermudes Marim para continuar aqui, que él para que ele continúe con la parte continue com a parte correspondente esta a esta actividad atividade. con nosotros, Conosco, doctor Miguel. o Dr. Miguel Bermudes Marim. Graças a Deus. Graças a Deus por William Souto Santiago e que Deus o abençoe nesta noite, dando-lhe saúde. Todos nós estamos ansiosos de vê-lo falar aqui conosco, não é verdade? Todos nós. Não vejo a hora de ver o irmão William aí abrir essa cortina para falar conosco.
Amém? Todos nós estamos desejosos a isto, não é? Que Deus dê saúde ao nosso precioso irmão William Soto Santiago e que nos abençoe também nesta hora em que estamos vivendo. Que maravilhosa mensagem, curta e objetiva, bem objetiva esta mensagem. Temos que ter cuidado com o tempo em que nós estamos vivendo, observar bem os detalhes que estão sendo falados para não tropeçarmos, não é? E sim permanecermos juntos, unânimes, crendo com todo o nosso coração, obedecendo a palavra, porque este é o nosso dever. O dever nosso é obedecer. O dever de Deus é falar conosco, assim como um pai fala com o filho, assim como lá na fábrica o chefe, ou o diretor, ou o gerente fala com o funcionário. Aqui está um gerente, não é assim, gerente? O Rubinho é gerente do correio, e ele fala o que precisa ser falado para os seus funcionários, ele fala. Cabe os funcionários aceitarem ou não, não é verdade? Se falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes e não obedeceu, rua. É isto. Temos que ter cuidado com isto. Tá? Nós estamos vendo um tempo muito especial, um tempo muito importante. Temos que nos acompanhar o tempo, andar na qualidade do tempo, com o tempo, porque o tempo está bem alto, bem acelerado. Nós não podemos continuar de braços cruzados. Nós temos que descruzar os braços e fazer o possível para caminharmos juntos com o mensageiro. Se ficarmos para trás, vamos perder o rastro do mensageiro. Como lá no deserto, quem ficava muito tempo para trás, o vento cobria o rastro e não sabia para onde caminhar, porque o vento cobria o rastro. As pegadas, os sinais. Vamos seguir, não vamos passar na frente, não queremos passar na frente do mensageiro, nós queremos seguir o mensageiro, amém? Seguir o mensageiro com amor, com carinho, com obediência, com muito cuidado, para não tropeçarmos no que falamos e no que ouvimos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Bem, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, encerrando assim esta atividade. Conosco, irmão Andrezinho. Amém. Vamos cantar o cântico número 206 da apostila. 206 da nossa apostila. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús, con el de Elías y Moisés, en el ángel mensajero del Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, de regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial, y así reinar juntos por toda la eternidad. Este es el tiempo de las promesas del Señor, y estas promesas nuestras son. Este es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto, carne humana. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús, con el de Elías de Moisés, en el ángel mensajero del Señor.
Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, de regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial y así reinar juntos por toda la eternidad. Ese es el tiempo de las promesas del Señor, y estas promesas nuestras son. Ese es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto, carne humana. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo receba esses cânticos em sua glória. Deus abençoe, irmão. Amém. Deus abençoe vocês também. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós estamos já encerrando essa atividade. Esperamos que o Senhor continue conosco, nos levando em paz às nossas casas, nos guardando, livrando-nos de todo perigo e mal. Que todos nós estejamos bem preparados para continuarmos crendo e continuarmos em pé diante do Filho do Homem. Oremos ao Senhor para despedirmos esta atividade. Agradecemos a Deus também pelos irmãos que estão nos assistindo pela web, rádio web, Palavra de Deus 24 horas, e também pelo YouTube de Franca. Que Deus abençoe grandemente. YouTube, a voz da pedra angular, Franca. Que Deus abençoe grandemente a todos. Lá em Congonhal também, irmão Cirlei, com todos os irmãos lá. Ele convidou bastante pessoas lá para assistirem a mensagem junto com ele hoje. Que Deus abençoe os irmãos ali em Congonhal. E Deus abençoe onde quer que estejam reunidos, 2 ou 3 ou 4, não importa quantos, ouvindo a palavra, porque o Senhor está presente. Que Deus continue conosco, nos dirigindo e nos abençoando todos os dias da nossa vida, até o dia da transformação do nosso corpo. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenham todos uma boa noite e até sexta-feira agora, depois da manhã, no Anésio Rocha.